Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda. Parte 3. Letal. Shallan, Kaladin, Adolin, Navani. 35. A tensão multiplicada da infusão simultânea. Eles também, quando haviam definido suas regras sobre a natureza do posicionamento de cada laço, nomearam-no de laço de Nael, aludindo ao seu efeito sobre as almas capturadas em seu poder. Nessa descrição, cada um foi relacionado aos laços que movem o próprio Roshar, 10 fluxos, nomeados um de cada vez e 2 para cada ordem. Sob essa luz, pode ser visto que cada ordem necessariamente partilharia um fluxo com cada uma de suas vizinhas. De Palavras de Radiância, capítulo 8, página 6. Adolin soltou sua espada fractal. Portar aquelas armas demandava mais do que praticar posturas e se acostumar à esgrima leve. Um mestre da espada aprendia a fazer mais com o laço. Ele aprendia a comandá-la para que permanecesse sólida depois de largada, e a invocá-la de volta das mãos de qualquer um que a pegasse. Ele aprendia que homem e espada eram, de algumas maneiras, uma coisa só. A arma se tornava um pedaço da sua alma. Adolin havia aprendido a controlar sua arma dessa maneira. Geralmente, naquele dia, a arma se desintegrou quase que no mesmo instante depois de deixar seus dedos. A longa espada prateada transmutou-se em vapor branco, mantendo sua forma por um curto momento, como um anel de fumaça, antes de explodir em uma lufada pálida. Adolin grunhiu, frustrado, andando para frente e para trás no platô, a mão estendida enquanto invocava a arma novamente. 10 batidas cardíacas. Às vezes, parecia uma eternidade. Estava usando sua armadura sem o elmo, que jazia sobre uma rocha ali perto, e seu cabelo balançava livremente na brisa da manhã. Precisava da armadura, seu ombro e flanco esquerdos eram uma massa roxa de machucados. Sua cabeça ainda doía pela batida no chão durante o ataque do assassino, na noite anterior. Sem a armadura, não estaria tão ágil. Além disso, precisava da sua força. Não parava de olhar sobre o ombro, esperando que o assassino aparecesse. Havia ficado acordado a noite anterior, sentado no chão diante do quarto do seu pai, trajando a armadura, os braços cruzados sobre os joelhos, mastigando casca de sucadeira para continuar acordado. Ele havia sido pego sem sua armadura uma vez. Nunca mais. E o que você vai fazer? Pensou enquanto sua espada reaparecia. Usá-lo o tempo todo? A parte dele que fazia tais perguntas era racional. Ele não queria ser racional naquele momento. Sacudiu a espada para remover a condensação, então virou ela e arremessou, transmitindo o comando mental para ela se manter sólida. Mais uma vez, a arma se desfez em névoa, momentos depois de deixar seus dedos. Não cruzou nem metade da distância até a formação rochosa para onde ele estava apontando. O que havia de errado com ele? Havia aprendido a comandar a espada anos atrás. Era verdade que não costumava praticar jogar sua espada, tais coisas eram proibidas em duelos, e ele nunca pensara que precisaria usar a manobra. Isso foi antes de ser fixado no teto de um corredor, incapaz de enfrentar um assassino direito. Adolin caminhou até a borda do platô, fitando a vastidão irregular das planícies quebradas. Um grupo de 3 guardas o vigiava de perto. Risível. O que fariam 3 carregadores de ponte se o assassino de branco voltasse? Kaladin valeu de alguma coisa no ataque, pensou Adolin. Mais do que você. Aquele homem havia sido suspeitosamente eficaz. Renarin dizia que Adolin estava sendo injusto com o capitão dos carregadores, mas havia algo de estranho naquele homem. Mais do que sua atitude, a maneira como ele agia,
como se estivesse fazendo um favor só de lhe dirigir a palavra. A maneira como parecia tão decididamente melancólico com tudo, irritado com o próprio mundo. Era impossível gostar dele, mas Adolin conheceu muita gente impossível de se gostar. Kaladin também era estranho. De maneiras que Adolin não conseguia explicar. Bem, apesar disso, os homens dele só estavam cumprindo seu dever. Não adiantava ser grosseiro com eles, então sorriu. A espada fractal de Adolin surgiu novamente nos seus dedos, leve demais para seu tamanho. Sempre sentia certa força ao segurá-la. Nunca antes Adolin se sentiu impotente com suas fractais. Mesmo cercado pelos Parchendianos, mesmo certo de que ia morrer, ele ainda sentia poder. Onde estava aquela sensação agora? Ele girou e lançou a arma, concentrando-se, como Zahel havia lhe ensinado anos antes, enviando uma instrução direta para a espada, visualizando o que precisava que ela fizesse. Ela continuou sólida, girando, refulgindo no ar, então afundou até a guarda na pedra da formação rochosa. Adolin soltou o suspiro que estava contendo. Finalmente. Liberou a espada e ela explodiu em neblina, que fluiu como um minúsculo rio do orifício que ficou para trás. Vamos, disse ele para seus guarda-costas, pegando o elmo da rocha e caminhando até o acampamento de guerra próximo. Como era de se esperar, a borda da cratera que formava o acampamento de guerra era mais erodida ali, no leste. O acampamento havia se espalhado como o conteúdo de um ovo de tartaruga quebrado, e, com o passar dos anos, começou até a se arrastar para os platôs por perto. Uma estranha procissão emergia daquele rastro de civilização. A congregação de fervorosos em túnicas cantava em uníssono, cercando parchemanos que carregavam longas varas. As pontas para cima feito lanças. Seda reluzia entre essas varas, com mais de 10 metros de largura, oscilando na brisa impedindo a visão de algo no centro. Transmutadores? Eles não costumavam sair durante o dia. Esperem aqui, ordenou aos guarda-costas, então correu até os fervorosos. Os 3 carregadores obedeceram. Se Kaladin estivesse com eles, teria insistido que o acompanhassem. Talvez a maneira como o sujeito agia fosse um resultado da sua estranha posição. Por que seu pai havia instalado um soldado olhos escuros fora da estrutura de comando? Adolin era a favor de tratar homens com respeito e honra, independentemente da cor dos olhos, mas o Todo-Poderoso colocou alguns homens no comando e outros abaixo. Era apenas a ordem natural das coisas. Os parchemanos carregando as varas viram-no se aproximar, então baixaram os olhos. Fervorosos próximos deixaram Adolin passar, embora parecessem incomodados. Adolin tinha permissão de ver transmutadores, mas era impróprio que os visitasse. Dentro do improvisado aposento de seda, Adolin encontrou Kadashi, um dos principais fervorosos de Dalinar. O homem alto já fora um soldado, como as cicatrizes em sua cabeça mostravam. Ele conversava com fervorosos em trajes vermelho sangue. Transmutadores. Era a palavra tanto para as pessoas que desempenhavam a arte quanto para os fabriais que usavam. Kadashi não era um, ele vestia os trajes cinzentos comuns, em vez dos vermelhos, sua cabeça era raspada, o rosto era delineado por uma barba quadrada. Ele notou Adolin, hesitou por um momento, então curvou a cabeça com respeito. Como todos os fervorosos, Kadashi era tecnicamente um escravo. Isso incluía os 5 transmutadores. Todos estavam de pé com a mão direita no peito, exibindo um fabrial faiscante em seu dorso. Uma fervorosa olhou para Adolin. Pai das tempestades. Aquele olhar não era completamente humano, não mais. O uso prolongado do transmutador havia transformado seus olhos, de modo que faiscavam como as próprias gemas. A pele da mulher havia endurecido até parecer pedra, lisa e com nas rachaduras. Era como se a pessoa fosse uma estátua viva. Kadashi se aproximou às pressas de Adolin. Luminobre, eu não sabia que o senhor viria para supervisionar. Não estou aqui para supervisionar, disse Adolin, olhando com desconforto para os transmutadores. Só estou surpreso. Vocês não costumam fazer isso à noite? Isso não é mais possível, Luminobre, replicou Kadashi. Há demanda demais pelos transmutadores. Edifícios, comida, remoção de lixo.
para dar conta, teremos que começar a treinar vários fervorosos em cada fabrial, depois trabalhar com eles em turnos. Seu pai aprovou essa ideia no início da semana. Isso atraiu olhares de vários dos fervorosos de túnicas vermelhas. O que eles pensavam sobre ter outros treinando com seus fabriais? Suas expressões quase alienígenas eram impossíveis de interpretar. Entendo, disse Adolin. Raios, nós dependemos um bocado dessas coisas. Todos falavam sobre espadas e armaduras fractais, e suas vantagens na guerra. Mas, na verdade, eram aqueles estranhos fabriais, e os grãos que eles criavam, que haviam permitido que a guerra continuasse. Podemos prosseguir, Luminobre? Indagou Kadashi. Adolin assentiu, e Kadashi caminhou de volta até os 5 e deu-lhes alguns breves comandos. Ele falou rapidamente, nervoso. Era estranho ver Kadashi assim, pois geralmente o homem era plácido e inabalável. Transmutadores tinham aquele efeito sobre todo mundo. Os 5 começaram a entoar um cântico em voz baixa, em harmonia com as vozes dos fervorosos do lado de fora. Então se adiantaram e levantaram as mãos em uma linha, e Adolin percebeu que seu rosto estava coberto de suor, gelado pelo vento que conseguiu se esgueirar pelas paredes de seda. De início, nada aconteceu. E então pedra. Adolin pensou ver por um instante névoa se condensando, como no momento em que uma espada fractal aparecia, enquanto uma enorme parede surgia. O vento soprou ali dentro, como que sugado pela rocha se materializando, fazendo com que o pano se agitasse violentamente, estalando e tremulando. Por que o vento fora sugado para dentro? Não devia ter sido soprado para fora pela rocha que o deslocou? A grande barreira esticou o pano dos dois lados e no alto, fazendo com que as telas de seda se avolumassem. Vamos precisar de varas mais altas, murmurou Kadashi consigo mesmo. A parede de pedra tinha a mesma aparência utilitária que as casernas, mas possuía um novo formato. Plana do lado voltado para os acampamentos de guerra, mas inclinada do outro, como uma cunha. Adolin reconheceu algo que seu pai vinha deliberadamente construindo havia meses. Um quebra-vento! Exclamou Adolin. Isso é maravilhoso, Kadashi. Bem, sim, seu pai pareceu gostar da proposta. Se botarmos algumas dezenas desses aqui fora, as construções poderão se expandir por todo o platô sem medo de grã-tormentas. Isso não era totalmente verdade. Sempre seria necessário se preocupar com grã-tormentas, já que elas podiam lançar pedregulhos e soprar com força bastante para arrancar edifícios das suas fundações. Mas um bom e sólido quebra-vento seria uma bênção do Todo-Poderoso ali nas terras tempestuosas. Os transmutadores recuaram, sem falar com os outros fervorosos. Os parchemanos se apressaram para acompanhá-los, contornando o quebra-vento e abrindo os fundos da tenda de seda para deixar que a nova construção saísse do envoltório. Eles passaram por Adolin e Kadashi, deixando-os expostos no platô, à sombra da nova e enorme estrutura de pedra. A parede de seda ergueu-se novamente, bloqueando a visão dos transmutadores. Pouco antes disso, Adolin notou as mãos de um dos transmutadores. O brilho do fabrial se fora. Provavelmente uma, ou mais das gemas havia se partido. Ainda acho incrível, comentou Kadashi, olhando para a barreira de pedra. Mesmo depois de todos esses anos. Se precisássemos de prova da mão do Todo-Poderoso em nossas vidas, certamente seria essa. Alguns esprenos de glória apareceram ao redor dele, dourados e rodopiantes. Os radiantes podiam transmutar, disse Adolin. Não podiam? Está escrito que sim, respondeu Kadashi, com cuidado. A traição, o termo para a deslealdade que os radiantes cometeram contra a humanidade, frequentemente era vista como um fracasso do vorinismo como religião. A maneira como a igreja tentou tomar o poder nos séculos seguintes foi ainda mais embaraçosa. O que mais os radiantes podiam fazer? Perguntou Adolin. Eles tinham poderes estranhos, certo? Não li detalhadamente sobre isso, Luminobre, disse Kadashi. Talvez eu devesse ter passado mais tempo aprendendo sobre eles, ainda que apenas para me lembrar dos mares do orgulho. Farei isso, Luminobre, para permanecer fiel e lembrar o lugar que ocupam todos os fervorosos. Kadashi, disse Adolin,
contemplando o recuo da procissão de seda brilhante. Estou precisando de informações, não de humildade. O assassino de branco voltou. Kadashi arquejou. A agitação no palácio da noite passada? Os rumores são verdadeiros? São. Não adiantava esconder o acontecido. Seu pai e o rei haviam contado aos grão-príncipes e planejavam liberar a informação para todos. Adolin encontrou os olhos do fervoroso. Aquele assassino caminhou pelas paredes, como se a atração da terra não significasse nada para ele. Ele caiu 30 metros sem se machucar. Era como um esvaziador, a morte em forma de gente. Então pergunto novamente, o que os radiantes podiam fazer? Eles tinham habilidades como essas? Essas e mais, lume nobre, sussurrou Kadashi, o rosto perdendo a cor. Conversei com alguns dos soldados que sobreviveram àquela primeira noite terrível, quando o antigo rei foi morto. Pensei que as coisas que eles alegavam ter visto fossem resultado do trauma. Eu preciso saber. Pesquise. Leia. Me diga o que essa criatura pode ser capaz de fazer. Precisamos saber como combatê-lo. Ele vai voltar. Sim, disse Kadashi, visivelmente abalado. Mas... Adolin? Se o que está dizendo é verdade. Raios! Pode significar que os radiantes não estão mortos. Eu sei. Que o Todo-Poderoso nos proteja, sussurrou Kadashi. Navani Colin adorava acampamentos de guerra. Nas cidades comuns, tudo era tão bagunçado. Lojas em lugares impróprios, ruas que se recusavam a seguir em linha reta. Homens e mulheres militares, contudo, valorizavam a ordem e a racionalidade. Os melhores valorizavam, ao menos. Seus acampamentos refletiam isso. Casernas em fileiras regulares, lojas confinadas aos mercados, em vez de brotarem em cada esquina. Do seu ponto de vista, na torre de observação, enxergava grande parte do acampamento de Dalinar. Tão organizado, tão intencional. Era a marca da humanidade, pegar o mundo selvagem e desorganizado e fazer dele algo lógico. Podia-se realizar muito mais quando tudo estava em seu lugar, quando podia-se achar facilmente o que fosse necessário. A criatividade exigia tais coisas. O planejamento cuidadoso era, de fato, a água que alimentava a inovação. Ela respirou fundo e virou-se para a área de engenharia, que dominava a seção leste do acampamento de guerra de Dalinar. Muito bem, pessoal. Vamos experimentar. Aquele teste havia sido planejado muito antes do ataque do assassino, e ela decidiu prosseguir com ele. O que mais podia fazer? Ficar sentada, se preocupando? O terreno abaixo passou a fervilhar com atividade. Sua plataforma de observação elevada tinha uns 7 metros de altura e dava a ela uma boa visão da área de engenharia. Estava acompanhada por uma dúzia de fervorosos e eruditas, e até mesmo Mataim e alguns outros guardatempos. Ainda não sabia ao certo o que pensava dos sujeitos, eles passavam tempo demais falando sobre numerologia e lendo os ventos. Chamavam isso de ciência em uma tentativa de driblar as proibições vorins de prever o futuro. Mas ofereciam algumas informações úteis, às vezes. Ela os convidou por esse motivo, e porque queria ficar de olho neles. O objeto da sua atenção, e o tema do teste do dia, era uma grande plataforma circular no centro do pátio de engenharia. A estrutura de madeira parecia o topo de uma torre de cerco que havia sido cortada e disposta no chão. Era rodeada por ameias, e tinham posicionado bonecos nelas, do tipo que os soldados usavam para a prática de arco e flecha. Junto da plataforma havia uma alta torre de madeira com uma treliça de andaimes nos lados. Trabalhadores subiam por ali, verificando se tudo estava operacional. Você realmente devia ler isso, Navani, disse Rushu, consultando um relatório. A jovem era uma fervorosa e não tinha direito algum de ter cílios tão exuberantes ou traços tão delicados. Rushu havia se juntado ao fervor para escapar dos avanços dos homens. Uma escolha tola, a julgar pela maneira como os fervorosos homens sempre queriam trabalhar com ela. Felizmente, ela também era brilhante.
E Navani sempre encontrava utilidade para alguém brilhante. Lerei depois, respondeu em tom de gentil censura. Temos trabalho a fazer agora, Rushu. Mudaram mesmo quando ele estava em outro recinto, murmurou Rushu, virando outra página. Repetível e mensurável. Só com esprenos de chama até agora, mas são tantas as outras aplicações em potencial. Rushu, repetiu Navani, com um pouco mais de firmeza. O teste? Ah. Desculpe, luminosa. A mulher enfiou as páginas dobradas em um bolso da túnica, então correu a mão pela cabeça raspada, franzindo o senho. Navani, já pensou por que o Todo-Poderoso deu barba aos homens, mas não às mulheres? Aliás, por que consideramos feminino que uma mulher tenha cabelo comprido? Mas cabelo não devia ser uma característica masculina? Muitos deles têm um bocado de cabelo. Foco, menina. Quero que esteja prestando atenção quando o teste acontecer. Ela se virou para os outros. O mesmo vale para todos vocês. Se essa coisa se espatifar no chão novamente, não quero perder outra semana tentando descobrir o que deu errado. Todos assentiram, e Navani percebeu que estava ficando empolgada, parte da tensão do ataque da noite anterior finalmente escoando. Repassou os protocolos para o teste na cabeça. Pessoas afastadas da zona de perigo, fervorosos em várias plataformas próximas, assistindo atentamente, com penas e papel para registrar. Gemas infundidas. Tudo havia sido feito e verificado 3 vezes. Ela foi até a frente da plataforma, segurando o parapeito com força sob a mão livre e a mão segura enluvada, e abençoou o Todo-Poderoso pelo poder de distração de um bom projeto de Fabrial. Usou aquele ali primeiro para se distrair da preocupação com Jasna, mas depois se deu conta de que a filha ficaria bem. Era verdade que havia agora relatos de que o navio fora perdido com toda a tripulação, mas não era a primeira vez que um suposto desastre havia atingido a filha de Navani. Jasna brincava com o perigo como uma criança brincava com um caranguejo aprisionado, e sempre conseguia se safar. O retorno do assassino, porém... Ah, pai das tempestades! Se ele levasse Dalinar como havia levado Gavilar. Deem o sinal, disse ela aos fervorosos. Já checamos tudo mais vezes do que seria útil. Os fervorosos assentiram e escreveram, via telepena, para os trabalhadores abaixo. Navani notou, irritada, que uma figura trajando uma armadura fractal azul havia adentrado a área de engenharia, o elmo debaixo do braço, expondo os despenteados cabelos loiros com alguns fios pretos. Os guardas deviam ter impedido a entrada de qualquer pessoa, mas tais proibições não se aplicavam ao herdeiro do Grão-Príncipe. Bem, Adolin saberia manter uma distância segura. Ou assim ela esperava. Voltou-se para a torre de madeira. Fervorosos no topo haviam ativado os fabriais lá e agora desciam pelas escadas laterais, abrindo fechos no caminho. Quando chegaram ao chão, trabalhadores cuidadosamente afastaram as paredes, que estavam sobre rodas. Eram as únicas coisas sustentando o topo da torre. Sem elas, ele deveria cair. O topo da plataforma, contudo, permaneceu no lugar, pendendo de modo impossível no ar. Navani arquejou. A única coisa conectando-o ao chão era um conjunto de 2 roldanas e cordas, mas que não oferecia suporte. Aquela seção espessa e quadrada de madeira agora flutuava totalmente sem apoio. Os fervorosos ao redor dela murmuravam, animados. Agora, o verdadeiro teste. Navani acenou e os homens abaixo giraram as manivelas nas roldanas, puxando para baixo o pedaço flutuante da madeira. A ameia ali perto tremeu, oscilou, depois começou a se elevar no ar em um movimento exatamente oposto ao do quadrado de madeira. Está funcionando! Exclamou Rushu. Não gosto dessa oscilação, disse Falilar. O velho engenheiro coçou sua barba de fervoroso. Deveria subir mais suavemente. Não está caindo, replicou Navani. Considero aceitável. Se os ventos quisessem, eu estaria ali em cima, disse Rushu, levantando uma luneta. Não vejo nenhum fio de luz das gemas. E se elas estiverem se rachando? Então uma hora descobriremos, respondeu Navani, embora na verdade também fosse gostar de estar no parapeito que se elevava.
Dalinar teria tido um ataque cardíaco se soubesse que ela havia feito algo assim. Era um homem querido, mas um pouco superprotetor. Assim como uma grande tormenta ventava um pouco. O parapeito oscilou durante a subida. Agia como se estivesse sendo içado, embora não tivesse suporte algum. Finalmente, chegou ao ponto mais alto. O quadrado de madeira que antes estava flutuando agora havia pousado no chão e estava fixado com cordas. O parapeito redondo continuava no ar, ligeiramente torto. Ele não caiu. Adolin subiu os degraus da plataforma de observação, fazendo toda a estrutura tremer com aquela armadura fractal. Quando ele a alcançou, os outros eruditos estavam conversando animadamente fazendo copiosas anotações. Esprenos de lógica, na forma de minúsculas nuvens de tempestade, surgiram ao redor deles. Havia funcionado. Finalmente. Ei, disse Adolin. Aquela plataforma está voando? E você só notou agora, querido? Ele coçou a cabeça. Eu estava distraído, tia. Isso é realmente estranho. Ele parecia perturbado. O que foi? Perguntou Navani. Parece. Ele. O assassino, que havia de algum modo, segundo Adolin e Dalinar, manipulado os prenos de gravidade. Navani olhou para os eruditos. Vocês podem descer e pedir a eles para baixar a plataforma? E podem inspecionar as gemas e conferir se alguma quebrou? Os outros entenderam a dispensa e desceram os degraus em grupo, animados, embora Rushu, a querida Rushu, tenha ficado. Ah! Disse a mulher. Seria melhor ver daqui de cima, caso. Quero falar com meu sobrinho. Sozinha, por favor. Às vezes, ao trabalhar com eruditos, era preciso ser um pouco direta. Rushu finalmente corou, então fez uma mesura e saiu apressadamente. Adolin foi até o parapeito. Era difícil não se sentir pequena junto de um homem usando armadura, e quando ele estendeu a mão para o parapeito, ela pensou ouvir a madeira grunhindo com a força da pegada. Ele poderia ter quebrado o parapeito sem pensar duas vezes. Tenho que descobrir como fabricar mais delas. Embora não fosse uma guerreira, havia coisas que podia fazer para proteger sua família. Quanto mais compreendia os segredos da tecnologia e o poder dos esprenos presos em gemas, mais perto chegava de descobrir o que procurava. Adolin estava olhando para a mão dela. Ah, então ele finalmente notou? Tia? Indagou ele, tenso. Uma luva? Muito mais prática, respondeu ela, levantando a mão segura e agitando os dedos. Ah, não me olhe assim. As olhos escuros fazem isso o tempo todo. A senhora não é uma olhos escuros. Sou a rainha viúva. Pela danação, ninguém se importa com o que eu faço. Poderia andar por aí completamente nua e todos só balançariam a cabeça e comentariam como sou excêntrica. Adolin suspirou, mas deixou o assunto de lado, em vez disso indicando a plataforma. Como fez isso? Fabriais conjugados, explicou Navani. O truque era encontrar uma maneira de vencer as fraquezas estruturais das gemas, que sucumbem facilmente à tensão multiplicada e simultânea do dreno de infusão e do estresse físico. Ela deixou a frase morrer quando notou que os olhos de Adolin estavam ficando vidrados. Ele era um jovem inteligente quando se tratava de interações sociais, mas não tinha uma gota de erudição. Navani sorriu, passando a usar termos leigos. Se você dividir uma gema fabrial de certa maneira, dá para conectar duas peças de modo que elas imitem os movimentos uma da outra. Como uma telepena. Ah, certo, disse Adolin. Bem, também podemos fazer com que duas metades se movam em direções opostas. Preenchemos o chão daquele parapeito com gemas desse tipo e colocamos as outras metades no quadrado de madeira. Quando ativamos todas elas, para que imitem umas às outras ao contrário, conseguimos puxar uma plataforma para baixo e fazer com que a outra suba. Pode fazer isso funcionar em um campo de batalha? Foi exatamente isso, naturalmente, que Dalinar havia perguntado quando ela lhe mostrou os conceitos. A proximidade é um problema, no momento, disse ela. Quanto mais afastados os pares estão, mais fraca sua interação,
o que faz com que rachem com mais facilidade. Algo mais leve, como uma telepena, não causa esse efeito, mas ao trabalhar com coisas mais pesadas, bem, provavelmente vamos conseguir que funcionem nas planícies quebradas. Essa é nossa meta atual. Daria para levar uma dessas a campo, então ativá-la e nos notificar via telepena. Nós puxamos a plataforma aqui para baixo, e seus arqueiros são elevados 15 metros até uma perfeita posição para atirar. Isso, finalmente, pareceu empolgar Adolin. E o inimigo não poderá derrubá-la ou escalá-la. Pai das tempestades. Que vantagem tática! Exatamente. A senhora não parece entusiasmada. Estou, querido, disse Navani. Mas essa não é a ideia mais ambiciosa que já tivemos para essa técnica. Nem por uma brisa ou por vento de tempestade. Ele franziu o senho. É tudo muito técnico e teórico no momento. Navani sorriu. Mas espere só. Quando puder ver as coisas que os fervorosos estão imaginando. Não é a senhora? Indagou Adolin. Eu sou a patrona deles, querido, respondeu Navani, dando-lhe um tapinha no braço. Não tenho tempo de fazer todos os diagramas e cálculos, mesmo que fosse capacitada para isso. Ela olhou para o grupo de fervorosos e cientistas que estavam inspecionando o chão da plataforma de ameias. Eles me toleram. Certamente é mais que isso. Talvez em outra vida pudesse ter sido. Ela tinha certeza de que alguns viam-na como uma colega. Muitos, contudo, só enxergavam uma mulher que os patrocinava para que pudesse ter novos fabriais para exibir em festas. Talvez ela fosse exatamente isso. Uma olhos claros de alto posto precisava de alguns passatempos, não era? Suponho que esteja aqui para me escoltar até a reunião. Os grão-príncipes, agitados com o ataque do assassino, haviam exigido que Elhokar se reunisse com eles. Adolin assentiu, retraindo-se e olhando sobre o ombro ao ouvir um ruído, instintivamente se colocando entre Navani e o que quer que fosse. O ruído, contudo, era apenas alguns trabalhadores removendo a lateral de uma das enormes pontes rolantes de Darinar. Esse era o propósito principal daqueles terrenos, ela apenas havia se apropriado da área para seu teste. Navani ofereceu-lhe o braço. Você é igualzinho ao seu pai. Talvez eu seja, disse ele, tomando seu braço. Aquela mão coberta pela armadura poderia ter deixado algumas mulheres incomodadas, mas ela conviveu com armaduras muito mais que a maioria. Começaram a descer os degraus juntos. Tia, a senhora já, fez algo para encorajar a aproximação do meu pai? Entre vocês dois, quero dizer. Para um garoto que passava a maior parte da vida flertando com qualquer criatura que usasse um vestido, ele corou bastante ao dizer isso. Encorajá-lo? Fiz mais do que isso, criança. Praticamente tive que seduzir o homem. Seu pai certamente é teimoso. É mesmo? Eu não tinha notado, replicou Adolin secamente. A senhora percebe o quanto dificultou a posição dele? Ele está tentando forçar os outros grão-príncipes a seguirem os códigos usando as restrições sociais da honra, mas está nitidamente ignorando algo similar. Uma tradição enfadonha. A senhora parece contente em ignorar apenas as que considerou enfadonhas. Enquanto espera que sigamos todas as outras. Mas é claro. Navani sorriu. Você ainda não havia percebido? A expressão de Adolin tornou-se severa. Você está livre do casamento por enquanto, já que Jasna aparentemente decidiu vaguear por aí. Não terei a oportunidade de casá-lo tão depressa, pelo menos até ela reaparecer. Conhecendo-a bem, isso podia acontecer no dia seguinte, ou dali a meses. Não estou amuado, protestou Adolin. É claro que não, disse ela, dando um tapinha no seu braço protegido enquanto chegavam ao final dos degraus. Vamos para o palácio. Não sei se seu pai será capaz de retardar a reunião se nos atrasarmos.
Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda.